Graça e paz, amados. Você sabia que tem uma batalha acontecendo dentro da sua mente neste exato momento? E o que é mais assustador é que se você perder essa batalha, você estará perdendo também a sua paz, a sua alegria e até a sua comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que há uma batalha acontecendo na vida do cristão. E essa batalha, ela é tão ferrenha que ela pode mudar toda a estrutura da sua fé cristã. Hoje nós vamos falar desse assunto e eu quero que você fique comigo até o final, porque você vai aprender como se defender desses ataques do inimigo. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Uma das maiores batalhas enfrentadas pelo cristão acontece não no campo físico, não no campo espiritual, mas principalmente na nossa mente. Veja só, antes que o pecado se manifeste em ações, ele geralmente nasce dos pensamentos. Antes que a fé produza perseverança, ela precisa vencer as dúvidas que surgem no coração, na nossa mente. E a mente é o campo onde a guerra maior acontece, porque há uma batalha espiritual sendo combatida, travada diariamente na nossa mente. Então, nós vivemos em uma sociedade, preste bem atenção nisso que é muito importante, em que tenta te moldar aos pensamentos, aos padrões segundo os ensinos do mundo. Ora, a palavra de Deus, as ideologias, os entretenimentos, a filosofia, os valores seculares disputam espaço na nossa mente diariamente. Então, por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele alerta sobre não nos conformarmos com este século, com este mundo, mas buscarmos uma profunda renovação interior. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, há alguns perigos de negligenciarmos este convite. E o perigo maior é o da conformidade com o mundo. Veja só, o apóstolo Paulo, ele inicia com uma advertência: não vos conformeis com este século, com este mundo. A palavra conformar-se significa formar juntos, assumir a forma, assumir o padrão, de algo. O mundo possui um sistema de pensamento marcado pela rebelião, marcado pela desobediência a Deus. E desde a queda de Adão, a mente humana, ela tem sido afetada pelo pecado. E nessa condição, o homem natural, ele não busca Deus. Ele não busca compreender as coisas espirituais. Ele só busca satisfazer as suas próprias necessidades. A cultura ao nosso redor, ela constantemente promove valores que exaltam o ego, relativizam o pecado, rejeita a autoridade divina. Então, o cristão, ele vive nessa condição.
Ele deve resistir a essa pressão. Não somos chamados para nos adaptar ao sistema deste mundo. Não fomos chamados para sermos iguais às pessoas do mundo. Somos chamados para sermos transformadores, uma vez que já fomos transformados pela palavra de Deus. Então, o segundo ponto aqui é a necessidade da renovação da mente. Olha só, Paulo apresenta a solução. Primeiro ele dá o alerta, depois ele coloca a solução aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformação no original grego, ela é chamada de metamorfos ou metamorfose. De onde vem a palavra metamorfose, logicamente? Trata-se de uma mudança profunda em todo o ser, que ocorre dentro ou de dentro para fora. É uma condição que só o Espírito Santo pode fazer essa transformação. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe nessa área. Então, a regeneração realizada pelo Espírito Santo, ele inaugura a nova vida. Mas a santificação envolve a nossa participação. É um processo que dura toda a nossa vida. Então, Deus utiliza a sua palavra para corrigir nossos conceitos, alinhar nossos desejos e moldar nossa maneira de enxergar a realidade. Então, nós vemos aqui que ele nos oferece as armas para a batalha. E lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo declara: levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Isso significa que nem todo pensamento que surge vem de Deus. Nem todo pensamento que surge deve ser aceito. O cristão precisa examinar suas ideias à luz das Escrituras. Isso é muito importante. Quando surgem pensamentos de medo, pensamentos de nos manter paralisados, é onde nós vamos lembrar das promessas de Deus. Quando surgem pensamentos de culpa após o arrependimento, devemos lembrar da suficiência da obra de Cristo. Quando surgem pensamentos de orgulho, devemos contemplar a santidade divina. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito e constitui nossa principal arma contra os ataques do inimigo. Veja só, a batalha na mente é uma realidade diária para cada cristão. Todo cristão passa por isso. Satanás procura semear dúvidas, semear o medo, semear mentiras. O mundo tenta moldar nossos pensamentos segundo os seus padrões distorcidos da palavra de Deus. Então, esses padrões, muitas vezes, faz com que a nossa carne milite contra o nosso espírito. A carne luta para nos afastar da vontade de Deus. Mas o Senhor não nos deixou sem recurso. O Senhor não nos deixou desamparados. Ele nos concedeu sua palavra. Ele nos concedeu o seu Espírito. Ele nos concedeu a sua graça. E em Cristo somos capacitados a vencer essa batalha. Portanto, examine aquilo que ocupa a sua mente. O que tem ocupado a tua mente atualmente? Pergunte se os seus pensamentos refletem a vontade de Deus ou os valores do mundo. Pense e responda a si mesmo. Então, que o Espírito Santo de Deus renove as suas forças, renove a sua mente, para que você viva para agradar a Deus. Tá certo?
porque nós não temos inimigo maior do que os inimigos da nossa mente. Porque nós temos a mente de Cristo. E por causa de termos a mente de Cristo, é que o inimigo tenta nos afastar com as suas mentiras, com os seus enganos. Então, faça isso. Se esforce para buscar a presença de Deus. E a palavra de Deus vem ao nosso encontro, como veio para Paulo, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não importa se o tempo é bom, se o tempo é mau, nós sempre temos a força do Espírito conosco, porque Ele vive em nós. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tá certo? Se você compreendeu essas verdades e quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento, eu tenho deixado aqui sempre o link de um guia de interpretação bíblica. Você pode adquirir, vai ajudar aqui o nosso programa, vai ajudar aqui o nosso podcast e, ao mesmo tempo, fazer você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos por aqui e eu te espero no nosso próximo podcast.